Vamos para a correção de mais uma questão. E a questão de hoje é de uma banca muito importante, é a banca Sebrasp. Antigamente ela era chamada de CESP, passou a se chamar Sebrasp. Essa banca ela possui duas características mais comuns de elaboração de questões. A característica padrão da banca, pela qual ela é bem conhecida, que é o estilo certo ou errado. E aí coloca uma assertiva, coloca uma afirmação, e aí o candidato tem que julgar se aquilo é certo ou errado, e aí, geralmente, isso vai depender do edital, uma resposta certa ganha 1 ponto, e uma errada pode perder meio ponto ou 1 ponto também. Então, depende do edital. Só que essa questão aqui, ela vem em outros moldes, que a banca Sebrasp também elabora nesse estilo, que é de múltipla escolha, com 5 alternativas, que é o padrão da maior parte das bancas examinadoras. Então, em alguns concursos, a banca Sebrasp ainda faz nesse estilo, múltipla escolha, e foi o estilo adotado para a nossa questão desafio. Então, vamos lá. Banca Sebrasp. Embora o projeto tenha sido aprovado, os engenheiros ainda precisam ajustar alguns detalhes técnicos. Caso contrário, o cronograma não será cumprido conforme o previsto. Assinale a alternativa correta a respeito dos verbos empregados no texto. Então, vamos destacar o que é mais importante, como sempre fazemos. Está pedindo o que é correto e está abordando o conteúdo de verbos. Nos foi dado um trecho, desse trecho nós temos que identificar nesse trecho os verbos que serão abordados nas alternativas. Então, a gente já sabe que nosso foco é buscar a alternativa correta, por isso que eu destaquei aqui, e o conteúdo é verbos. Letra A. Tenha sido aprovado. É uma forma do presente do indicativo na voz ativa. Vamos logo identificar no trecho. Tenha sido aprovado. Então, aqui nós temos uma locução verbal. A letra A afirma que essa locução verbal tenha sido aprovada. É presente, o tempo, o modo é indicativo e a voz ativa. Então, 3 flexões. As flexões verbais, elas são muito importantes. É o tópico de verbo mais cobrado em concurso. Então, temos 5 flexões. Só aqui a banca mencionou 3. Flexão de tempo e modo, geralmente elas são mencionadas juntas. Aí temos a flexão de pessoa e de número e a flexão de voz, que foi mencionada aqui também. Letra B. Precisam estar no pretérito perfeito, então tempo verbal, do indicativo, o modo, e expressa ação concluída. Então, além de trazer afirmações sobre flexão de tempo e flexão de modo, ainda disse qual o sentido daquela ação, que foi uma ação concluída. Então, essas 3 coisas precisam ser verdadeiras para que a letra B se torne um gabarito. Letra C. Será cumprido. Será cumprido está na voz passiva, então flexão de voz, indica ação futura. Então, disse a flexão de voz e abordou algo relativo à flexão de tempo. Tenha sido aprovado. Então, a gente já destacou esse trecho. Aqui, será cumprido, vamos destacar no contexto. Então, sempre observamos o contexto. Precisam, também vamos destacar aqui no contexto. Então, são as formas verbais abordadas e acabamos de destacá-las no contexto, porque é através do contexto que vamos identificar o sentido, as suas flexões. Letra D. Tenha sido aprovado está no modo indicativo e expressa certeza. Então, só trouxe uma abordagem, que é a de modo e o sentido, que seria de certeza. Então, o modo indicativo e o sentido trazendo certeza. E letra E, todos os verbos a voz ativa. Então, a letra E diz que todos que apareceram
nesse contexto, eles estão na voz ativa. Então, vamos lá. Vamos observar. Aqui, pessoal, nós temos alguns caminhos para buscarmos o gabarito. Um deles é já identificar algum erro e eliminar a alternativa. Então, se você bater o olho aqui, não, isso aqui é muito errado, já vai ali e elimina aquela alternativa, certo? Outro, você pode já visualizar qual é o gabarito. Se você já conseguir enxergar aqui, não, isso aqui é verdade, está bem na cara, também vai. Do contrário, você faz a leitura, como fizemos, das 5 alternativas e vai buscar a que você achou mais fácil, faz uma análise dela e depois parte para as demais. Então, vamos lá. Aqui, no geral, as alternativas elas abordam flexão de tempo, de modo e de voz. E algumas trazem o sentido em que aquele verbo trouxe, né, para a oração. Então, vamos ver aqui uma das alternativas, vamos buscar uma que a gente considere mais simples. Aqui a gente pode começar com o tenha sido aprovado mesmo, porque ele foi mencionado na letra A, na letra D, e a letra E, consequentemente, acaba abrangendo, já que ela falou tudo. Então, tenha sido aprovado. Olha, embora o projeto tenha sido aprovado, então, quem foi aprovado? O projeto. O projeto tenha sido aprovado. O projeto fez alguma coisa ou algo foi feito relativo a ele? Algo foi feito relativo a ele. Ó. O projeto tenha sido aprovado. Então, alguém foi e aprovou o projeto. O projeto é o sujeito. Ó. Quem tenha sido aprovado? O projeto. Então, o projeto é o nosso sujeito. Só que esse sujeito ele não exerce a ação. A ação ela é exercida sobre ele só recebe. E quando o sujeito recebe a ação, ele é um sujeito paciente ou sujeito passivo. Logo, a voz verbal é uma voz passiva. Então, na letra A, nós temos um erro. Por dizer que tenha sido aprovada é voz ativa. A gente já achou um erro na letra A, já elimina. Aqui, ó, voz ativa. Não é voz ativa, não pode ser voz ativa. Porque nós já identificamos aqui, ó. Voz ativa não é, porque o sujeito ele recebe a ação, logo é voz passiva. Letra A não pode ser o nosso gabarito. A letra D abordou a mesma locução verbal. Tenha sido aprovado, está no modo indicativo, expressa certeza. Aqui não mencionou a voz. Então, a nossa análise, até então, não dá para concluir sobre o que a letra D mencionou. Então, a letra D mencionou que é o modo indicativo. Embora o projeto tenha sido aprovado. Tenha sido aprovado é uma afirmação, expressa certeza. Não disse, embora o projeto tivesse sido, ou se o projeto tivesse sido, caso o projeto tivesse sido, ou aprove o projeto. Não. Se fosse aprove o projeto, seria o modo imperativo de ordem. Se fosse se o projeto tivesse sido aprovado, seria o modo subjuntivo, de hipótese, dúvida. Aqui foi, embora o projeto tenha sido aprovado. Então, afirmou, o projeto foi aprovado. Embora o projeto tenha sido aprovado. Então, afirmou algo sobre o projeto. Se afirmou, é modo indicativo. E o modo indicativo expressa certeza. O subjuntivo é que seria dúvida. Geralmente, subjuntivo tem SS no final. Ó, tivesse, comesse, falasse. Aí ele expressa hipótese ou dúvida. E o imperativo, ordem. Então, aqui, tanto é modo indicativo e, por ser modo indicativo, expressa, de fato, certeza. Embora o projeto tenha sido aprovado. Os engenheiros ainda precisam ajustar detalhes. O ajuste de detalhes é outra coisa, mas o projeto ele foi aprovado. Então, aparentemente, é letra D, o gabarito. Mas vamos olhar as demais. Aqui, tenha sido aprovado.
Não é presente, é pretérito perfeito, então a gente elimina, e o modo indicativo estaria certo, mas já a letra A já tinha sido eliminada. Letra B. Precisam estar no pretérito perfeito do indicativo. Então, precisam. Os engenheiros ainda precisam, os engenheiros necessitam ajustar. Então, os engenheiros precisam. Aqui não está dizendo precisavam, precisaram, precisam, eles precisam. Então, não é o pretérito perfeito. É presente. Do indicativo. Então, eles precisam é modo indicativo, expressa ação concluída. Não é, eles precisam. Ação concluída é se fosse pretérito perfeito, mas não, está dizendo que eles precisam. Precisam é presente, pessoal. Precisam é presente. Então, aqui nós temos outro erro, certo? Então, a letra B não é nosso gabarito. A letra E já pode ser eliminada. Por quê? Porque ela diz que todos os verbos estão na voz ativa. E não, nós vimos que tenha sido aprovado, está na voz passiva. Por quê? O projeto tenha sido aprovado. O sujeito recebeu a ação. Então, o sujeito é passivo, a voz verbal é passiva, certo? Então, a letra E também foi eliminada. Aí a letra C, será cumprida, está na voz passiva, indicação futura. Aí aqui, caso contrário, o cronograma não será cumprido. Então, será é uma ação futura. O cronograma não será cumprido conforme o previsto. Então, quem não será cumprido? O cronograma. Então, veja que o cronograma é voz passiva. Tá certo, ó. Letra C, será cumprido está na voz passiva. Então, será cumprido é a voz passiva de cronograma, que é sujeito passivo. O cronograma não será cumprido. Aí você vai fazer a pergunta, quem não será cumprido? O cronograma. Cronograma é sujeito, certo? Aí você vai olhar no contexto. O cronograma não será cumprido. O cronograma vai fazer algo ou algo vai ser feito relativo a ele, ou vai deixar de ser feito? Algo vai deixar de ser feito. O cronograma não será cumprido. Então, não está dizendo que o cronograma vai cumprir, vai dizer que ele será cumprido. Então, alguém vai cumprir o cronograma, né? O cronograma não será cumprido. Alguém iria cumprir esse cronograma. Então, o cronograma é voz passiva também. E indica uma ação futura, ó, será. Então, a letra C aparentemente está correta. Então, temos entre C e D, ó. Letra D, diz que tenha sido aprovado, o projeto tenha sido aprovado, os engenheiros ainda precisam ajustar alguns detalhes técnicos. Então, tenha sido aprovado é modo indicativo, certo? Porque está afirmando. E indica certeza também, embora ele tenha sido aprovado. Então, está dizendo que ele foi aprovado. Aqui nós temos duas respostas válidas. Temos a letra C, será cumprido, a voz é passiva e tem uma ação futura. E a letra D. Então, na verdade, teríamos duas respostas aqui para essa questão. Então, ela deveria ser nula por conta de ter mais de uma resposta. Quando a questão não tem resposta, tem mais de uma, ela deveria ser nula, já que é uma questão de múltipla escolha, certo? Então, o que foi afirmado na letra C e na letra D estão, por hora, corretos, certo? Então, seriam as duas respostas para a nossa questão desafio da banca Sebrasp.